O tema de hoje é quem sabe usar um Sidur. Quem sabe usar um Sidur? Parece ser muito simples a prática do uso do Sidur. Às vezes a gente está tão habituado a utilizar um Sidur. Quem tem o Sidur pode Aí dá. pegar. Quem tem o Sidur Aí pode. dá. Pega meu Sidu aí pra mim. Quem tem o Sidur pode pegar o Sidur. Agora é o som. Melhorou, né? Sidur, Então, quem tem o Sidur pode pegar o Sidur. Deixem no jeito aí o Sidur. 2 minutinhos para pegarem. é caché? Opa, aqui tem caché, rapaz. Aqui até minha escova de dente tem selo de cachorro. É a água da torneira, se bobear, sair com selinho. Grave. Aí não tem Guaraná, não? Até acha agora na Antártica aqui. Também cachorro. Não, não. O pó é Guaraná. Natural. Não, nunca procurei. Deve É achar em porque algum. isso aí acaba com o estômago, né? Isso aqui é água, rapaz. Isso aqui não tem nada, não. Energético. Isso aqui é energético, isso aqui tem gosto de melancia. Eu gosto muito, né? Eu gosto. Ah, é. Eu pensava que era energético. Então, eles falam que é energético, mas isso daqui não tem nada de energético, não. Uma colherzinha de chá dentro de um copo d'água de Guaraná, só ia ver. É um arrebite natural e Eu ele não durmo. causa. Guaraná eu durmo. Então vamos lá. O Sidur. Sidur. É suco. O Sidur. O Sidur, ele não é de sempre, não está na Tanakh, não é algo que é de sempre, é algo que foi agregado durante a história judaica, durante o período da composição do Talmud, e logo após a composição do Talmud foi compilado o Sidur. Sidur, que vem da raiz da palavra seder, que quer dizer ordem. O Sidur, então, ele é onde estão ordenadas, onde estão organizadas em ordem, já vamos falar da ordem, em uma determinada ordem, todas as nossas tefilot que nós devemos fazer, e não só tefilot, trechos que nós devemos ler em determinados momentos, não são só tefilot, porque tefilá de verdade, é Amidá. O restante, fora Amidá, fora o próprio Amidá, apesar das pessoas falarem, é tefilá, não é tefilá de verdade. Então, quando nós lemos no sentido completo da palavra, tefilá é Amidá. Então, nós fazemos terrilim, é bom para nós fazemos outras leituras que também são boas para nós, e assim temos várias coisas que nós lemos, porém, nem todas elas são tefilá. Então, no Sidur não está unicamente organizado tefilot. Tem leituras, tem trechos de Pirkei Avot, tem as brachot próprias que nós fazemos todos os dias, de todas as refeições. Então, quando o Sidur foi compilado, ele foi feito com a intenção de que todos nós fizéssemos a mesma tefilá. A princípio, muito no princípio, os judeus faziam tudo de cor, BLP. Então, sabia me dar de cor, sabia tudo de cor. Então, na Masechet Rosh Hashanah, por exemplo, tem um fato que envolve o Rabi Ishmael, o famoso Rabi Ishmael, tem seus 13 métodos de interpretação da Torá. O Rabi Ishmael estava fazendo a sua tefilá de Rosh Hashanah e ele se esquece da tefilá no meio da tefilá. Então os rabinos ficam sem saber o que vai fazer. E aí? A gente tira o Rabi Ishmael dali, não tira, ele parou, congelou, ficou lá meia hora parado e não conseguiu, não seguia com a tefilá, e os rabinos ficaram em dúvida de o que fazer com ele. Então, a partir de vários momentos, vários acontecimentos, os rabinos, os nossos grandes sábios, tentaram e conseguiram
colocar uma ordem em tudo. Eu tenho aqui mais ou menos uma linha cronológica que eu fiz com outro propósito, na verdade, já. Quando eu fiz, eu tinha outro propósito de demonstrar com essa linha cronológica, porém, nela está elencada a maioria das nossas compilações importantes que nós tivemos na história judaica. Tá bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui, hoje, nós estamos aqui, aproximadamente aqui, 5.777. Tá bom? Então, para que nós tenhamos uma noção de aonde é o ano zero da nossa ideia, da contagem atual hoje, aqui seria o ano zero, tá bem? Aproximadamente. 5.000 menos 2.000, 4.377. Não. Deixa eu ver aqui, 3.500, 3.700, mais ou menos aqui. Tá bem? O cristianismo está mais atrás, porque alguns dizem que o cristianismo, o Yeshua, ele nasceu 100 anos antes, são várias outras... Tem uns problemas aí de ordem cronológica, mas aproximadamente, tá bem? Então vamos lá. Torá, nosso primeiro livro, nosso primeiro grande livro, foi dado no ano 1800 aproximadamente da nossa contagem. Erra, ou seja, aqui se deu o profeta Jeremias e o exílio babilônico, tá bem? A compilação da Tanakh como um todo, elas têm aproximadamente próximo do ano zero nosso, tá bem? Foi um pouco antes, já no Beit Din de Ezra, Sofer, já estavam ajuntando os Sifarim da Tanakh, já estavam organizando todos esses Sifarim. A compilação da ratificação da Tanakh, ela se deu mais tarde, até porque os rabinos levaram mais tempo ainda para definirem de fato qual livro entraria na Tanakh, qual livro não entraria na Tanakh, esse entra, esse não entra. Então ele está um pouco mais adiante. Depois temos a Mishnah. Depois da Mishnah foi composto o Talmud Bavli. O Talmud Bavli depois foi, o Talmud Yerushalmi. Após o Talmud Yerushalmi, o Talmud Bavli, com as discussões dos dois Talmud, com todo o conteúdo da nossa Tanakh, com as opiniões dos rabinos da Mishnah, com as alahot da Torá, tudo isso culminou no Sidur. Ou seja, o Sidur, ele é um resultado de tudo que nós passamos, de tudo que nós vivemos na nossa literatura. Então, o Sidur não é meramente um livro somente de tefilá. Ele é um livro que ele traz consigo toda a bagagem histórica, teológica, alárrica do judaísmo até o seu então. O Sidur, ele veio antes até do que os nossos grandes livros de Torá, como Mishneh Torá, os nossos livros de Alahá, como Mishneh Torá, Arbat Urim, Shulchan Aruch, Tur, e por aí vai. Ele veio antes desses livros. Hoje, o livro que nós, de Alahá que nós seguimos, já falamos bastante sobre isso, é Alahá segundo Maran e Ovadia Yosef, que é o Yalkut Yosef. Por fim, então o Sidur já tem acompanhado o povo judeu há mais de 1.500 anos, 1.600 anos já. Entenderam, então, mais ou menos a localização histórica do Sidur? Então, quando o Sidur... Mas o que você está falando, Bravo? Sim? O Sidur que você está falando é o Uriná, de Israel, Urina de Israel? Não, nós estamos falando de Sidur. É porque agora teve teve o Sefarad, teve o Askenazi, né? Tem umas regras aí. Sidur. Todos os Sidurim são iguais. Tá bem? Coloquem essa coisa na cabeça das pessoas, de vocês. Todos os Sidurim são iguais. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas são iguais. Não tem diferença. Por isso a gente tem que saber usar o Sidur.
Ah, mas eu uso Sidur Sfaradi, Ashkenazi, uso do Rabat, eu uso esse daqui do marroquino, eu uso esse. Sidur, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. As pessoas que fazem a briga por conta de Sidur são pessoas que, na verdade, não estão esclarecidas sobre o que é o Sidur, não conhecem o que é o Sidur. Então, quando a pessoa fala, eu só posso usar esse Sidur aqui, ela mesma não sabe o que é um Sidur. Se ela soubesse, ela não teria esse problema todo na questão de usar um Sidur. Ela saberia que o que tem de diferença de um Sidur para o outro não é alahá, é costume. Se é costume, que mal tem usar o outro Sidur da sinagoga que você vai, e o Sidur que você vai. Você vai numa sinagoga Ashkenazi, você é Sfaradi. Aí você vai lá com o teu Sidur Sfaradi, vai fazer o Kadish Sfaradi, e todo mundo lá fica esperando a pessoa concluir o Kadish Sfaradi, atrapalha o sistema, entende? Ou seja, a pessoa tem que se adaptar no lugar que ela está. Compreende? Então, o Sidur, ele nasceu há 1.800 anos atrás, aproximadamente, tá bem? Quando ele começou a ser escrito. Quando o Sidur começou a ser escrito, compilado, não era igual tem hoje. Todo mundo na sinagoga leva seu Sidur, chega na sinagoga, tem lá 200 Sidurim na prateleira, você pode escolher qual rito, qual costume, qual escrita, qual tamanho de letra você quer. Não. Quando ele começou a de ter algo ordenado, algo escrito, era o único Sidur que tinha, o Hazan. Então, o Hazan, o oficiante, ele tinha o Sidur, fazia em voz alta, e as pessoas ou ficavam próximas a ele lendo no Sidur, para também aprender, ou ficavam na sinagoga, espalhadas na sinagoga. Quando as pessoas ficavam próximas ao Hazan, as pessoas ficavam fazendo um movimento, porque não dá para todo mundo ficar assim. Ou seja, uns liam um pouquinho, outro lia outro pouquinho, outro lia um pouquinho, outro lia outro pouquinho. Com isso, dizem assim, foi onde surgiu a questão do movimento no momento da tefilá. Então, o movimento na hora da tefilá surgiu, dizem alguns, a princípio por conta de ter um único sidur na sinagoga. Então, a pessoa ia lá, lia um pouquinho, voltava para trás. Ia lá outro, lia outro pouquinho e voltava para trás. E aí, assim ficou um costume muito forte entre os judaísmos, a pessoa se movimentar enquanto faz a tefilá, quando está fazendo a leitura de Terrilim, qualquer coisa. Você vai numa sinagoga, numa yeshivá, tá lá, o pessoal balançando. Dizem que surgiu nessa época. Então, por que eu disse, quem foi que me perguntou? O Garcia, que perguntou sobre o Sidur? Que Sidur é tudo igual. Porque Sidur é tudo igual. Eles não vão mudar em praticamente quase nada. Nós temos aqui, eu trouxe alguns Sidurim aqui. Esse é um dos Sidurim que eu mais gosto, eu particularmente mais gosto de fazer minha tefilá. É um Sidur Mizrahi. Gosto por quê? Por causa do tamanho. A letra, eu acho muito boa a leitura dessa letra. Deixa eu ver se dá para vocês pegarem bem. Tá bom? A letra é uma letra, fala assim, hebraico é normal. Então, nem sempre o hebraico é tão simples de ser lido. Deixa eu pegar um Sidur aqui. Eu acho que não tem nenhum. Esse daqui, eu tenho um na sinagoga que é bem difícil de ser lido o hebraico dele. Deixa eu pegar esse daqui, por exemplo. Esse já é difícil a leitura dele. Por quê? Olha só, esse tem uma organização diferente do Enter. Eles dão Enter em cada frase, olha só. Ele é todo assim. Aqui até que é o Lechadodi. Deixa eu pegar um outro lugar que não seja música. Tem aqui Fatiharit. Então vamos, por exemplo, aqui ele tem um sistema que ele já é mais, tá vendo? Olha só. Complexo de organização da frase. O texto é praticamente o mesmo, O problema é a organização, a diagramação do Sidur. Eu gosto muito desse, que ele é um Sidur Mizrahi. Ele tem algumas pouquíssimas diferenciações em palavra, em organização de tudo. Demóstenes, não é que é facultativo. O movimentar é algo que é assim que faz, entendeu? Porque as alahot de tefilá, elas são comparadas, elas são baseadas na tefilá de Hana, mãe do profeta Shmuel. Quando se diz que a Hana fez a sua tefilá e foi atendida, ela se movimentava como se tivesse bêbada, algo assim, como está escrito na Tanakh. Então, como a maioria das nossas
tefilot, Elichot de tefilá são baseados em Hana. Por isso nós balançamos também. Um dos motivos também. Eu tenho vários outros. Por exemplo, falam Nishmat Adam Ner Hashem, a alma do homem é uma vela para Deus, é uma vela de Deus, então a chama da vela balança. E assim sucessivamente. Tem várias explicações, vários midrashim que aludem à questão de fazer essa tefilá. Esse aqui é um sidur da minha filha, um sidur pequenininho. Então ele também, ela não lê ainda, mas ela leva na sinagoga. O nominho dela aqui. Enfim, é o sidurzinho dela, ela leva, é pequenininho, de bolsa, de sidur de mulher. Eu não entendi a pergunta. O movimento é durante as rezas? Então, Edivaldo, tem gente que faz esse movimento quase tudo. Depende, a pessoa faz quase tudo. Você vê na sinagoga, a pessoa está lá sentada fazendo assim, e é porque ele está lendo o Terrilim. Quando eu estou lendo e começo a ler muito, eu faço também. Por quê? Porque eu vou no ritmo, entendeu? Então, entende como que funciona? É um ritmo. A pessoa marca o ritmo do tefilá com o próprio movimento, o próprio ritmo da leitura. Tá bom? Esse aqui é o sidur feminino, de mulheres. Então, nesse sidur aqui ele também é Mizrahi. Aqui em Israel, quase todo sidurim que a gente compra, o mais fácil de encontrar, na verdade, é o Mizrahi. Então, o Mizrahi, ele tem um sistema peculiar de organização textual. Tá vendo? Esse aqui é um sidur Mizrahi. A organização do texto dele é assim. Tá bem? Deixa eu pegar aqui uma página meio mais diferente. Gabi? Sim, pode perguntar. Esse sidur feminino, ele tem mais reza, tem menos reza, é tudo igual? Ou tem rezas acrescentadas para mulheres? 100% igual. 100% igual. Só a capa que muda, né? Só a capa que muda. Só a capa que muda. Pera, só mais uma pergunta, desculpa incomodar muito, sabe? Pode perguntar. Porque assim, eu peguei um sidur aqui, eu baixei um sidur da internet aqui, vendo, sabe? Sim. E tinha algumas traduções que nesse sidur completo da Sefer, não tem traduções no da Sefer, e nesse sidur que eu baixei, né, é um aplicativo acho que é um aplicativo israelense, ele tem as traduções praticamente todas. Pro português? Mas tem o da Sefer. Isso. Quais traduções não tem no da Sefer? Por exemplo, você lembra de alguma? Tem o Lechen Yehud, que é o início quando a gente faz a contagem do Homer. Sim. Certo? Aí tem uma parte lá que não tem tradução. A gente começa de um ponto seguinte, de um parágrafo seguinte. E eu peguei outro sidur e já tem a tradução, entendeu? O mesmo trecho já tem a tradução. Só por conta disso mesmo, viu? Só uma dúvida que eu tinha. Então, a questão da tradução é uma questão muito facultativa que, por vezes, e por diversos motivos, o próprio judaísmo optou em não traduzir e nem mesmo transliterar frases do sidur. Tá bem? Por exemplo, no Aleino, praticamente nenhum sidur para o português ou para quase nenhum idioma que você pega de 10 anos, de 5 anos para trás, ele vai ter o Aleino todo traduzido. Por quê? Porque até determinado ponto, até determinado então, o judaísmo ele era muito perseguido, no passado foi muito perseguido, até a gente fala, mas isso é no passado. Não. Há 40, 50 anos atrás, teve o Holocausto, o judaísmo era perseguido ainda, fortemente. Então, é da história recente a perseguição ao judaísmo, pela sua fé. Então, existe uma frase no Aleino, por exemplo, que ele faz referência ao cristianismo, que é contra o cristianismo, na verdade. Então, os rabinos, eles optaram por não traduzir essa frase, por quê?
E é primeiro que o Goi não vai saber ler, o Goi, quando nós falamos, estamos falando dos idólatras, né? Não vão saber ler o hebraico. Se não sabem ler o hebraico, não vão ler, porque a gente está falando do mal do Deus deles, não vão saber que nós estamos aí falando que não nos iguala, que nós não nos comparamos a eles. Então, a gente vai falar hebraico, eles não vão entender. Se alguém quiser ler em português, vai ler em português, também não vai entender. Grave. Sim. É verdade que nessa parte, quando se falava, se cuspia? Eu não conheço essa tradição, para falar a verdade. Tá bem? Tinha uma reza que se fazia no judaísmo. Eu fiquei sabendo por um amigo meu em São Paulo, que quando se dizia essa palavra, se cuspia, né? Como uma forma de abominação. Pode ser. Você não conhece nenhuma tradição dessa, né? Não, não conheço. É difícil, porque eu acho que o cuspir durante a tefilá, ele é complicado, tá bem? É complicadíssimo a questão de cuspir durante a tefilá. Nas próprias alahot tefilá é proibido praticamente cuspir durante a tefilá. Então, eu acho que seria complexo também por esse ponto. Depois eu vou me lembrar qual era a reza que se fazia isso, depois eu passo para o senhor. Isso, tá ok. Então, aí funciona dessa maneira. Então, o Sidur, no Aleino, ele tem uma frase que falta na tradução. Porém, nos Sidurim atuais, alguns estão retornando, começando a colocar a tradução já dele. Outros não, outros mantendo do jeito que tá, porque do jeito que tá bom. Quem quer falar hebraico? Quem é judeu? E aí a gente volta ao ponto. Quem é judeu que faz tefilá sabe hebraico? Se faz tefilá sabe hebraico, para que precisa de uma tradução perfeita? Entendem? Para que precisa de verdade? Para quem que é a tradução? É para as pessoas que estão distantes do judaísmo. É para as pessoas que não conhecem o judaísmo. Então, se elas não conhecem, se elas já estão distantes, então põe só um pouquinho mesmo, só para ela saber mais ou menos o que está falando. Se a pessoa se evoluir, se a pessoa é judeu, é praticante, ela vai saber hebraico. Se ela sabe hebraico, não precisa de tradução, não precisa de transliteração. Entendem isso? Sim, o alene ele pode ser tanto cantilado quanto pode ser lido, tá bem? Tanto cantilado quanto pode ser lido. Não existe tanta obrigação de ser cantando alene. O alene ele pode ser lido. Ok. O Sidur da Chavei traduz o meu Sidur que a gente Bezerra Hashem ainda um dia vai terminar. Eu traduzo. E Sidurim atuais estão traduzindo. E se aí a pessoa, tem aqui no Sidur uma parte que não está traduzido, eu preciso saber o que é? Vai, busca saber o que é, e depois, afinal de contas, a tefilá tem que ser feita em hebraico. Existe a possibilidade de fazer em qualquer idioma, porém, o correto é em hebraico. Já a gente fala sobre a Amidá. Falando sobre da Amidá, nós temos o shiur gravado sobre a Amidá, tá bem, Cleófas? O ideal é você assistir todo ele. Temos lá nos shiurim, aulas gravadas. Temos um shiur inteiro sobre a Amidá, na verdade, que são 2 shiurim só sobre a Amidá. Tá? Porque se a gente for entrar na Amidá aqui para explicar ela toda, nós vamos colocar meia hora para explicar a Amidá, tá bem? Cara, só uma informação, sábado a gente está passando para a congregação o shiurim da Amidá, viu? O que a gente gravou? Sim, nós estamos passando 2 horas sábado, viu? Muito bom, muito bom. É um shiur muito bom, o shiurim de Amidá que a gente fez. Eu pretendo voltar ao shiurim de Tefilá e Brachot em breve, daqui uns 3 meses eu acredito que eu volto nesse tema, Bezrat Hashem, porque é um tema muito importante e depois que passa muito tempo as pessoas precisam rever. Então vamos voltar a falar do Sidurim. No português, temos 2 Sidurim famosos, temos vários Sidurim, né? Temos no Brasil o Sucat Davi, temos o Sidur, que é o da... Deixa eu ver como que ele se chama aqui. Da Mekor Haim. Quem lembra o nome do Sidur da Mekor Haim? É o Sucat Davi mesmo, mano. É o Sucat Davi da Mekor Haim? Sim, Sucat Davi, muito obrigado. Mas é o Sucat Davi da Mekor Haim.
O Sidur hoje, na minha opinião, o melhor Sidur em português hoje é o da Mekor Haim. Por quê? Por conta do texto em hebraico? Não. Por conta do texto traduzido? Não. Por conta da transliteração? Também não. Por que ele é o melhor Sidur em português? Porque embaixo do Sidur Mekor Haim ele traz observações, alahot, e ele acrescenta inúmeras coisas que são fundamentais de conhecimento aláhico, de conhecimento da tefilá. Mudou o Sidur? Não mudou o Sidur. O Sidur é o mesmo? É exatamente o mesmo. Porém, ele traz acréscimos que também não são parte do Sidur, e isso diferenciou ele de um Sidur para outro Sidur. Então, no português, hoje, os mais conhecidos hoje são esses dois, da Sefer. Esse daqui é o azul, que vocês devem, a maioria de vocês devem ter ele azul. Então, esse daqui é uma edição do Hebra Kadish especial, que eu tenho, que eu ganhei. E isso do Sfaradi. Qual a diferença dos dois? Quase nada. Do que precisamos, nada. Só os costumes, né, Renato? Só alguns costumes, né? Exatamente. Então vai mudar. O que muda? Trave. Sim, pode falar. Trave. No Lerradodi, não tem todas as frases no Sefaradim. No meu completo, eu tenho os dois aí. Uhum. No Sefaradim não tem o Lerradodi completo. Deixa eu achar aqui. Então, assim, o Sidur Sfaradi, ele tá em ordem, e as estrofes estão em ordem diferente. Sim, então o que acontece? O que acontece? A diferença de um para o outro. No Sidur Sfaradi, eles têm um início de tefilá diferente. O que é o início de tefilá diferente? É obrigação? É alahá, precisa? Não. É um costume que você acrescentou. Fazem Patach Eliyahu, fazem Itpalel Haná, Itpalel Leá. Tem uma ordem um pouquinho diferente no início da Shacharit, um pouquinho, depois segue praticamente igual. Às vezes o Sidur Sfaradi tem um terlinho aqui e o Ashkenazi jogou lá para frente esse terlinho. Comprar leite. Ou às vezes o Sidur Ashkenazi tem um terlinho a menos. Ou tem o próprio Lechem Yehud, que também não é alahá. Quem assiste os vídeos do Rav Yitzhak Yosef, o Rishon LeZion, ele fala que se ele tivesse poder hoje, como rabino, ele anularia o Lechem Yehud da tefilá. Porque é uma questão que foi adicionada e foi agregada e que, de fato, no fundo, não tem uma importância significativa. Não é irrelevante. Ele não tem uma importância significativa. Entende? Por quê? Porque qual é a ideia do Lechem Yehud? O Lechem Yehud, sempre que... É um leão aí, Eu estou tentando apagar aqui os microfones. Por favor, mantenha os microfones desligados. O Lechem Yehud, ele é uma obrigação que foi agregada pelos Rabanim, que antes de fazer uma mitzvah AC, uma mitzvah positiva, se diz um Lechem Yehud. Então, vou fazer uma brachá da árvore da estação, faço o Lechem Yehud. Vou fazer o tefilim, Lechem Yehud. Vou fazer Kiddush, Lechem Yehud. Vou fazer Tefillah Shacharit, Lechem Yehud. E assim vai agregando Lechem Yehud, entendeu? Rav, no início da oração da tarde, a Minha, nesse Sidur que eu tenho, ele começa com Lechem Yehud. Exatamente, porque eles entendem que é uma tefilá, uma obrigação a ser, tá bem? Onde não há livrarias judaicas, comprem pela internet, porque o Sidur é o mesmo que vou comprar na Sefer, é o que eu vou comprar nessa livraria que não é judaica, numa livraria, seja qual for a índole da livraria. Porém, se você compra nele, você faz com que eles prosperem, a gente tem que pensar nisso. Quem que nós queremos que prospere? Essas pessoas que pensam diferente de nós, ou os nossos amigos judeus da internet? Lógico, nossos amigos judeus da internet. Você vai compra pela Sefer, tem aí para isso. Enfim, todos Sabe? Sim.
Posso dar uma informação de utilidade pública aqui? Pode dar. Quer escrever? Aí eu... Ou é importante... Dia 2/7, o Chilo da Vida... Ah, sim, eles vão estar fazendo Eles fazem uma... Oi? O Chilo da Vila faz a Feira do Livro, daqui a alguns dias. Isso. Isso aí. Daqui Isso. Se você quiser informar o pessoal de São Paulo aí, pelo menos trazer alguma coisa de boa, já que eu não posso ir. Eu coloquei no WhatsApp ontem o bannerzinho, vou colocar de novo essa semana no WhatsApp. Enfim, o Sidur, ele tem uma ordem. Alguns Sidurim têm alguma diferença dessa ordem. Qual a única diferença? É que alguns Sidurim trazem, já vi Sidurim que começam pela Arvit. Em geral, todos os Sidurim começam pela Shacharit. Sidur e livro de Alahá têm a mesma ordem. Então, se você pegar o Shulchan Aruch e pegar um Sidur, a ordem de organização dele mental é a mesma. Por quê? Vou falar do livro de Alahá e depois eu vou falar do Sidur. Vocês vão entender como que os nossos sábios organizaram tudo. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um livro de Alahá, Shulchan Aruch, seja qual for, ele começa pelo quê? Quais são as primeiras alahot? Netilat Yadai. Por quê? Porque quando a gente acorda de manhã, faz Netilat Yadai. E depois, vestir-se, arrumar-se. Depois, tefilá. E depois, alimentação. E depois, tefilim, talit. E aí, os livros de Alahá, eles seguem exatamente a ordem de obrigação que as pessoas têm no dia. Quando o livro de Alahá ele termina a ordem de obrigação que a pessoa tem no dia, ele segue a ordem cronológica, ou seja, o que tem mais, Shabat. Então, os livros, Shabat. E depois, aproveita que já está falando de Shabat, Yom Tov, Hagim. Quais são os Hagim? Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Depois vem jejuns, porque já são num segundo ponto. E depois, e aí segue. E depois casamento, e depois halá. Então, a ordem organizacional é mais ou menos essa. Termina com o quê? Leis de luto, porque quando a pessoa morre. Entendem? Então, os livros de Alahá, essa é a organização deles. O Sidur, ele tem a mesma ideia de organização. Então, quando a gente pega um Sidur, seja qual for o Sidur, se eu pegar um Sidur e falar, vou procurar de Shabat, vou procurar no começo do Sidur falando sobre Shabat, a Arvit de Shabat? Não. Por quê? Porque no início do Sidur é a Shacharit. De quê? Do que acontece mais vezes. De quando? Da semana. Então, o começo de qualquer Sidur é Shacharit da semana. Então, tem a Shacharit da semana. Exatamente após a Shacharit da semana, o que tem? Não é Minchá, Tom. Porque a gente não acaba a Shacharit e vai fazer Minchá. Também não. A gente acaba a Shacharit e vai viver nossa vida. Vai fazer o quê? Vai comer, vai fazer outras coisas. Também não é Birkat Hamazon. Então tem bênçãos de alimentos, bênçãos do que a gente vai fazer durante o dia, bênçãos visuais, bênçãos auditivas, bênçãos relacionadas a ter prazer sobre as coisas. Qualquer Sidur, tá bem? Alguns Sidurim não trazem o Birkat Hamazon nesse momento. Tá bem? Já vou explicar para vocês por que não trazem alguns Sidurim o Birkat Hamazon nesse momento. Após essas brachot, todas essas brachot são as bênçãos relacionadas ao desfrute das coisas. Aí sim vem a Minchá. Tá bem? Depois da Minchá, aí sim vem a Arvit. Então, Sidur teria Shacharit, bênçãos, Minchá, Arvit. Porque é isso que nós usamos em questão de tefilá, de preces, durante a semana. Assim que acaba a tefilá de Arvit da semana, vem o quê? Arvit de Shabat.
Tá bem? Por que então que não vem Shacharit de Shabbat, Mincha de Shabbat? Por que não? Não teria que vir a Shacharit de Shabbat primeiro? Exatamente, porque na ordem temporal da nossa vida, o que nós fazemos antes do Kabbalat Shabbat, fazemos exatamente. Tem o Tefilá Shelamitá. Muito obrigado, Paula. Porém, alguns sidurim não trazem após a Arvit. Alguns trazem, alguns não. Alguns trazem bem no fim o Tefilá Shelamitá. Tá bem? Deixa eu confirmar aqui nesse da Sefer como que ele está. Exatamente. O Sidur da Sefer está aqui logo após a Arvit, é prece antes de dormir, tá bem? Que acaba sendo também uma Arvit própria da semana, né? Então, por que temos após a nossa Arvit da semana, a própria Arvit de Shabbat? Porque na ordem temporal dos nossos dias, nós temos na sexta-feira à tarde, a Mincha, antes do Kabbalat Shabbat. Então, nós temos a Mincha da semana. Logo depois, nós já temos o Kabbalat Shabbat. E aí é onde vem o Kabbalat Shabbat. Fazemos Kabbalat Shabbat, Shacharit. Depois da Shacharit, qual é o tefilá que nós temos no Shabbat? Musaf. Muito bom. E depois da Musaf, que nós fazemos? Minha. Que nós fazemos depois de Musaf? Kiddush. Muito bom. E depois do Kiddush, nós fazemos? Depois Kiddush já comemos, não? Birkat Hamazon. O Kiddush é a própria comida. Depois do Kiddush, nós fazemos o Birkat Hamazon. Então, alguns Sidurim, Sfaradim, Mizrahim, o Birkat Hamazon vem agora. Porque no Shabat é obrigação ter refeição com pão. Durante a semana, nem sempre a gente come pão no almoço, come pão na janta. Então, a ideia é essa. Que quando é obrigatório uma refeição com pão, de Shabat. Se é obrigatório durante o Shabat, vamos colocar o Birkat Hamazon após o Kiddush de Shabat. Tá bem? Depois do Kiddush, temos a Mincha. Depois da Mincha, as sinagogas que lê o Pirkei Avot, põe o Pirkei Avot, em geral, não vem antes da Mincha, depois da Mincha. Ele vem bem no fim do Sidur. Tá bem? Com os apêndices do Sidur. Porque não é um costume geral ler o Pirkei Avot, tem épocas do ano que se lê Terrilim. Então não é um costume geral, uma obrigação geral. E aí sim vem a Arvit de Motzei Shabbat. Então, Sidurim Mizrahim tem uma Arvit chamada Arvit Le Motzei Shabbat. Não é a Arvit da semana, tá bem? É uma Arvit específica para Motzei Shabbat, porque ela tem os acréscimos de Motzei Shabbat, tem a Havdalah e tudo. Então, após isso, aí vem a Havdalah. Em geral, no Sidurim, depois da Havdalah, você vai encontrar em alguns Sidurim, Birkat Hamazon, vai encontrar leituras especiais durante as festividades do ano, vai encontrar o primeiro Perek, a primeira aliá de cada leitura da Torá, que é lida ou em Mincha da semana, de Shabbat, desculpa, ou em Mincha de Shabbat, ou durante a semana, às segundas e quintas-feiras, nas sinagogas. Então, por isso também tem esse acréscimo. O que mais encontramos em finais de Sidurim? Encontramos, por exemplo, Megillat Esther, Lamentações, Eihá, encontramos Shirashirim. Então, em final de Sidur, em geral, tem alguns acréscimos que aí é uma opção de cada editor. Tá bem? Pode perguntar. O senhor não me explicou a questão do Lerradodi no Sidur Sefaradi do completo. Porque falta algumas estrofes no Sefaradim. Vou pegar aqui.
Então, a ordem organizacional, no geral, é esse. Tá bem? Só um momentinho que eu vou achar aqui os dois Lechadodi. Então, acontece o seguinte. Não é porque o Sidur está assim que toda a sinagoga vai ter a reza assim. E por que é importante, de suma importância, sabermos utilizar o Sidur? Porque, dependendo da sinagoga, dependendo do lugar que nós formos, eu vou pedir novamente para a gente manter o microfone desligado, tá bem? Dependendo da sinagoga que nós formos, vai se ter uma ordem diferente de tefilá. Por exemplo, na nossa sinagoga aqui, antes da leitura da Torá, quando chega antes de abrir o Aron para a leitura da Torá, nós fazemos como chama aqui? Não é Gadelchá, só um momentinho. Animes e Mirot. Antes de... Não achei aqui, mas já lembrei. Então, antes de fazer a leitura da Torá aqui na nossa sinagoga, nós fazemos Animes e Mirot. Que é, na verdade, rezada no final da Tefilá Ashkenazi. Então, antes da leitura da Torá, na nossa sinagoga, em específico, nós fazemos Animes e Mirot. Na sinagoga que eu tenho ido recentemente bastante, é uma sinagoga marroquina aqui do lado, no meio da Tefilá, eles fazem alguns Terrilim que estão fora da ordem da Tehilá e fazem Yigdal. Então chega até determinado ponto, nesse ponto eles param, fazem Yigdal, 2 Terrilim e voltam para Tefilá. Se você não sabe usar o Sidur, se você não sabe a organização do Sidur, você não sabe, isso eles estão fazendo porque está em tal ponto, ou isso eles estão fazendo porque vai para tal ponto. Pessoa se embanana toda. Então a gente tem que ter essa familiaridade com o Sidur. Vamos lá no Lechadodi. Isso é didático em cada sinagoga, né? Por exemplo, o senhor está nessa sinagoga há quanto tempo? O senhor já pegou tudo lá, né? Sim. Sim, a gente vai pegando. Olha só. Aparentemente... Peraí. Faltou aqui pulou aqui Mikdash Meler, Hitnari. Não, você tem certeza que você viu que pulou? Mikdash, Hitnari, Hitoreri, Protevosh, Veayorim Shissa, Yavimus Moro. Olha só. Errado dia é igualzinho. Tá bem? Desse aqui para esse aqui, o errado dia é igualzinho. Dá uma conferida. Pode ser que mudou alguma palavra, mas são iguais, tá bem? Não são organizados iguais, mas são idênticos. Então, o que acontece? Quando eu digo que não é porque o Sidur é todo igual, que a sinagoga vai ser tudo igual. Então, por exemplo, eu fui passar um Shabat na casa do Rav Naftali Espinosa, um rabino meu, que ele mora em Beit Shemesh. Ramat Beit Shemesh, são Haredim lá. Haredim, todo mundo preto e branco. E nós, na sexta-feira, antecipamos o Shabat quase 1h30. Então, nós temos uma tefilá, o Shabat aqui em Israel está entrando 8 horas da noite, quase. Nós fomos 6 horas para a sinagoga, já fizemos a Minha, já fizemos a Arvit e voltamos já. O Kabbalah do Shabat, ele é curtíssimo. Faz um Terrilim, Lechadodi, benção do Shema, Aleinu, Amidá, Aleinu, vai todo mundo para casa. Entendeu? Então, resumem muito. Ou seja, cada sinagoga ela vai ter seu sistema. Porém, hoje eu sei usar o Sidur. Se eu entrar em qualquer sinagoga do mundo e pegar qualquer Sidur, pode ser, eu posso ir para o Japão. Do lado direito vai ter hebraico. Vai ter lá a página hebraica. O outro lado não me importa, porque eu não quero saber a tradução. Não vou saber também ler a transliteração para o japonês. O que é importante? O hebraico. Então, o hebraico é o foco. Tá bem?
Então as pessoas têm que aprender a falar, mas eu translitero assim, aquela briga de transliteração, eu translitero com Q, eu translitero com J, eu translitero com Shabu Atobe. É assim que tem que transliterar. As pessoas viajam nisso. Essa semana, num grupo nosso, o rapaz falou, mas nós temos que valorizar a cultura portuguesa, não devemos transliterar como os americanos. O que me importa se é os americanos que inventaram essa transliteração? O que nós temos que nos importar é hebraico. Então, para onde quer que nós formos do mundo, o Sidur vai estar em hebraico. Pelo menos um lado vai estar em hebraico. Então, é isso que é importante. Eles vão falar o hebraico. Oi, pode falar? Desculpe, não é o Lehadodi, eu me confundi. É a Brachot Habuké, é a benção da manhã. Que tem diferenças de um Sidur para o outro. Tem a diferença organizacional, né? A diferença organizacional também não é a menos e a mais. Eu estou vendo aqui. Confere aí. Então é uma diferença organizacional por uma questão organizacional. Entendeu? As brachot são as mesmas, é uma diferença organizacional. Então, o Sidurim é essa questão. A pessoa tem que saber usar. Posso entrar em qualquer sinagoga do mundo, qualquer rito do mundo, pega o Sidur, qualquer Sidur que tiver na prateleira, eu vou saber usar, vou me encontrar na tefilá. Por quê? Porque a pessoa tem que saber a ordem da tefilá de cabeça, o sistema da tefilá de cabeça. Então, eu estou acostumado a ler no português, entro numa sinagoga e está lá a tefilá rolando, e você vai começar, onde você vai abrir teu Sidur? Se você não, ou você pega o teu Sidur e leva para alguém e fala, acha para mim, por favor, que aí também depois não adianta nada ele achar que você não vai conseguir acompanhar depois de novo, ou você aprende a usar. Entrou na sinagoga, está tendo a tefilá, a pessoa tem que conhecer a tefilá de tal maneira que ela escuta, lembrei onde está, e vai lá e encontra. Entende? Não é fazer uma tefilá, eu sei, eu uso o Sidur. Você tem que começar a trazer isso para fazer parte de si. Então você chega na sinagoga, você vai parar ali, escutar onde o Hazan está, ele vai falar 2, 3 frases, a pessoa que conhece a tefilá, escutou uma frase do Hazan, já sabe exatamente onde está a tefilá. Exatamente. Entende? Então, tem que conhecer isso tudo dessa maneira. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. O Lehadodi, ele é sempre rezado inteiro, tá bem? Sempre feito inteiro, que eu li aqui, mas ele quando é Yamim Tovim, sim, muda as estrofes. Não é todo Shabbat, não, tá bem? São as 2 primeiras e as 2 últimas, em Yamim Tovim. Isso. Sim, então, Eduardo, isso é uma questão de Avdalá. O Eduardo está comentando aqui a questão da Avdalá. Avdalá, vou fazer BLP, tá bom, de cor. Avdalá Sfaradi começa. Ritsushon Letzion Rinei, não Leushalayim Bisharatem. E aí segue. E eu acho que Nazi segue. Ele teve tar pelo efrado que os ivezimra ya vai hilili shua o shavtim maim besação maim né shola dona ya shola me rabi khateh hasela e aí segue. Então o Sidur Sfaradi é de uma maneira, o Sidur Ashkenazi eu também. Havdalah é algo que sim, é completamente diferente a introdução. Depois que passa da brachá do vinho é tudo igual. Kiddush Shabbat também tem diferença do Sidur Ashkenazi para o Sidur Sfaradi. Uma frase, compreende? No geral, é a mesma coisa. Entende? Então, o que é principal? Não causar confusão por Sidur. Cada comunidade, se já tem lá 90% da comunidade, eu já vi acontecer, todo mundo tem esse Sidur da Sefer, o Sidur completo, aí chega uma pessoa com uma ideia, não, tem que ser Sfaradi, faz todo mundo comprar o Sidur Sfaradi, é outra sistemática, é outra organização, a própria escrita é diferente, ninguém consegue acompanhar. Ou seja, mas o Sidur da Sefer é Sefaradi? Não é Sefaradi. Ele aqui, bem na capa, aqui diz que ele é Sefaradi, sim, com algumas influências Askenaz.
Sfard. Sfard é um outra. Tem diferença. Sfard e Sefaradi. É uma outra. É diferente, tá bem? É diferente. Tá? O Sidur da Sefer é o Sidur Rinat Israel. Rinat Israel é um excelente Sidur. Se alguém me perguntar qual Sidur eu compro, eu digo, compro o completo da Sefer. Por quê? Porque ele é completo. Ele é o Rinat Israel, que é esse Sidur que tem, que é o da Sefer, o que nós falamos Sidur da Sefer, né? Esse azul, de capa azul. Ele é um Sidur que, se você aprender ele, você vai rezar em qualquer outro Sidur. Tá bem? Ao contrário de alguns outros Sidurim. A pessoa pega outro Sidurim, não vai aprender, não vai conseguir rezar em outro Sidurim. Então o da Sefer é muito bom por isso. Essa é uma característica dele que eu acho que as pessoas deveriam se esforçarem em aprender, se esforçarem em decorar como ele funciona. Tá bem? Deixa eu ver aqui a pergunta, se alguém tem mais alguma. Ovadia, eu preciso dizimar em Shabat. Shabat tem que recitar todos, porque Shabat é para isso, tá bem? Durante a semana dá para omitir algum. O Demóstenes comentou sobre o Shabu Tob. O pessoal comenta Shabu Tob. Por que não devemos fazer esse tipo de inovação na transliteração? Os judeus do Brasil, os judeus do Brasil, convencionaram que existiria uma forma de transliteração, que tenha sido somente o Jairo sozinho que convencionou e todo o judaísmo do Brasil recebeu que essa transliteração da Sefer é a transliteração comum no Brasil. Ótimo, todo mundo aprendeu. Vai mudar alguma coisa? Ah, muda um H para aqui, outro para lá, um lugar coloca I, outro põe Y. Tudo bem, isso é algo que acontece, sem problema nenhum. Nós transliteramos o som. Porém, quando uma pessoa translitera Shabua Tob, com B e com B, isso é um sinônimo de que a pessoa não sabe o que ela está falando. Por quê? As pessoas que falam espanhol, e não é que ele é sefaradi, tá bom, é sefaradi, é espanhol, mas as pessoas falam espanhol. O B tem som de V e o V tem som de B. É uma troca do idioma espanhol. Então a pessoa que fala espanhol escreve chabua, ele lê chavua. Entenderam isso? Então, se eu vou mandar uma mensagem para o meu rabino que fala espanhol, eu mando com B. Porque se eu mandar com V, ele vai ler Shabua Tob. E é Shavua, esse é o som, o V, Tov. Então a pessoa que escreve com B, ela nem sabe o que ela está escrevendo. Porque ela fala que ela está escrevendo como se falasse, mas ela não fala espanhol. Não sabe, não consegue falar nem espanhol, não fala, e translitera Shabua Tob. Então isso não tem nada a ver com Sebrinha no Sim. Isso, na verdade, tem a ver mais com a ignorância da pessoa que translitera assim, do que com o que é correto, tá bom? Esse é modismo, né? Então, eu não sei, eu acho que não chega nem a ser modismo questão do B. Pode ser um modismo, que o pessoal falou, como que é que o anusim translitera assim. Pode ser um modismo, mas o que caracteriza mais é a falta de conhecimento da pessoa. Talvez seja o anusim que esteja na Espanha, né? Se ele fosse espanhol e falasse espanhol, tudo bem. Se ele estiver falando com o Rav Alexander, tudo bem. Se estiver falando comigo e colocar isso aí... Vamos lá. Tem perguntas? Aí tu pegou pesado, foi? Será? Não, o que o cara botou aí é anuncinho do Agreste. Aí ele pegou pesado, né? Não. Não tem nada a ver com o Nordeste. Mas, de verdade, assim, o Nordeste é um lugar que realmente o pessoal pega mais pesado com questão do anuncinho. Isso é verdade. Mas não é uma questão que é só do Nordeste, não. O Brasil inteiro tá com essas ideias aí. Que eu particularmente não concordo muito. Vamos voltando aqui às perguntas. Aqui ninguém fala isso, não. Eu acho que é mais por sua ira. Tomara que seja.
Então vamos lá. Modiani, tem uma pergunta do Modiani. Modiani termina com a frase Rabai Munaterra, tá bem? Tradução nunca vai ser perfeita. Tradução nunca vai ser perfeita. Não adianta comparar a tradução. Não adianta. Se você pegar o Sidur da Sefer e tem uma tradução uma coisa, se você pega o Sidur Sukkot Tavi, tradução outra coisa. Se você pega o Sidur da Sefer Ashkenazi, o Sidur da Sefer o Sfarad, o Sidur da Sefer Sfaradi, e o Sidur da Sefer, seja qual for, o Terrilim da Sefer, a Tanakh da Sefer, a tradução é diferente. Porque ela traduz o sentido da coisa. Nós não traduzimos palavras. De hebraico para qualquer outro idioma, não dá para traduzir palavras, porque as palavras no hebraico elas têm um sentido acima da própria palavra. Ele tem o que a palavra está nos dizendo, e não necessariamente o que ela é no literal. Se nós formos traduzir o hebraico no literal, é um idioma sem noção. Não tem ideia. Entende? Às vezes a pessoa quer falar um negócio, alapanim, que são expressões modernas que a gente usa, né? Ou tsomet lev. Tsomet lev é ter atenção. Ou, porém, literalmente é colocando o coração. Sim lev bazel, presta atenção nisso. Só que eles falam, coloca o coração. Então não é um idioma literal, o hebraico não é literal. Então quando nós lemos Rabai Munaterra, grande é a tua fidelidade, ou é grande a minha confiança que você vai ser fiel. Não importa muito o que as palavras foram usadas para tradução, mas o sentido da coisa, tá bem? E aí a pessoa tem que ler o hebraico. O hebraico é um idioma, durante a tefilá, que nós devemos tornar introspecto, agregar a nós o sentido da tefilá. Devemos procurar em nós um sentido para tefilá, entende? Então, nós temos, por exemplo, uma tefilá, Refaina Hashem Venei Rafé. Cura-nos a Hashem e nós seremos curados. O que em nós precisa ser curado? Quando você pede para Hashem te curar, porque você não vai fazer uma brachá em vão. Ou seja, se você pede, alguma coisa você tem que estar pensando. O que precisa ser curado em você? Pode ser uma doença, uma dor de cabeça, pode ser uma dor de garganta, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema do coração, pode ser o bolso, pode ser várias coisas. Então, nós devemos procurar o sentido na tefilá para nós. Por isso é importante a gente saber o sentido das palavras. Então, a tradução também não é tão importante, porque ela não tem a obrigação de ser literal. Eu traduzo sempre, eu até vou abrir aqui exatamente o trecho. Eu traduzo sempre a frase, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu gosto de traduzir a frase... Qual que é a frase que eu traduzo sempre como... Ai, eu não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Então, cada tradutor, ele traduz de uma maneira. Algumas frases, ele entende de uma maneira cada coisa. Então, a tradução nem sempre ela vai ser igual para cada um. Entenderam? Então, por exemplo, Yiratzom lefanecha. Essa é a frase. Eu nem achei aqui, mas eu lembrei. Yiratzom. Yiratzom lefanecha. Que seja a vontade diante de ti. Que seja a sua vontade diante de ti. Eu traduzo sempre que seja bem quisto diante de ti. Entendem? Então, cada um entende de uma maneira. Salmo 23. Quem sabe o Salmo 23? Em hebraico. Alguém sabe? Mismole Davi? Isso aí, continua. Tem que ler agora. Não. Não sei.
De Mizmor cor, Davi, Hashem Roi Lo Echsar, Binot Desher, Bezene, Alabim Menurot, Nachaleni Nafshi, Shove Vienchem, Vemagli, Tegleman Shemo, Gam Kieli, Degei Talmavet Lo Irara, Kiatav. Por isso tem que saber o Sidur. Aí você tá me vergonhando, né? Não dá pra dizer assim. Não, tem que dar para saber, dá para saber de cor. Dá para saber, tem que fazer. Então vamos lá, olha só. Salmo de Davi, Salmo 23, Mizmor Davi, Hashem Roi Lo Echsar. Todo mundo traduz como? A tradução você sabe. Senhor meu pastor. Senhor, pastor, E? nada me faltará. Muito bom. Porém, eu não traduziria assim. E nada me pode faltar. Também não. De nada tenho falta, né? Também não. Também não, Demóstenes. Então, olha Nada só. me deixa. Não. Mizmor de David. Salmo, uma canção de David. Hashem Roi, Hashem é o meu pastor, ele cuida de mim. Então, meu pastor, traduz literalmente. Lo Echsar. Lo é não. Echsar. Chsar vem do verbo chasser, que é faltar. O Aleph na frente do Echsar. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma coisa, eu falo ani ekar. Se eu vou fazer uma coisa, eu falo ani esse. Se eu vou comer uma coisa, eu falo ani erol. Então, mesmo ani lo echsar, não é ele não vai faltar comigo. Eu não faltarei com ele. Mizmor de David, Hashem roi lo echsar. Hashem é o meu pastor e eu não vou faltar com ele. Entende? Então a tradução, ela vai depender... Não é de nada eu faltarei. Eu não vou faltar com ele. Compreende? Eu não vou dar bobeira com ele. Eu não vou transgredir as coisas dele. Entende? A ideia do Mizmor de David. E aí, agora entendi, sim. a minha tradução, tá bem? Muda completamente o sentido. É a minha tradução. Porque... Aqui a gente diz assim, aqui a gente diz assim, não vou vacilar com ele, né? Não vou vacilar com ele. Então, essa é a minha tradução. Então, um tradutor, quando ele vai traduzir, ele tem que entender o sentido. Para ele, o sentido pode ser uma coisa. Para outra pessoa, pode ser um sentido diferente. Se eu ler os Mizmor da vida agora, dessa maneira, com esse sentido primeiro, é outro terrilim. Então, por isso tem que ter muito cuidado aonde traduz. E aí a pessoa começa a desligar um pouco da tradução. Eu sou muito desligado de tradução. Para mim, a tradução da Sefer, da Tanakh da Sefer, não muda muito da tradução JFA que a gente tem no Brasil. Muda uma coisinha ali, outra aqui. Não muda muito. Porque eu acho que eles não quiseram fazer uma tradução que... Acho, tá bom? Uma opinião. Pode ser que eles quiseram fazer uma totalmente diferente e a minha percepção não foi correta. Mas na minha percepção, eles não quiseram fazer uma tradução que fosse carregada do real sentido das coisas. Então... Foi de propósito, um atrefe? Então, eu acho que eles... Não sei, entendeu? Por isso estou falando coisas que eu acho. Eu acho que eles quiseram fazer uma tradução um pouquinho mais caché. Entenderam? Eles não estavam a fim de tocar o barco. Não, vamos fazer a nossa tradução 100%. Não, vamos comparar como eles fizeram aqui, vamos deixar no metade do caminho, não 100% para lá, 100% para cá. Eu acho que foi isso, talvez. Porque se fosse ser traduzido a Torá, por exemplo, na minha opinião, se fosse traduzir a Torá, não deveria ter sido traduzido do hebraico. Deveria ser traduzido inteirinha do aramaico. Por quê? Porque o Onkelos Aguer, ele já traduziu a Torá. A tradução do Onkelos é o sentido da Torá. Então a Torá ela tem o literal, que é o que nós temos na Torá hoje. Nós precisamos de um rabino, de vários, de Irashi para explicar, dos nossos exegetas para explicar, ou temos o aramaico. O aramaico já está explicada. É a tradução já explicada. Ou seja, do Rumash? Oi? O senhor está falando do Rumash? Estou falando do Rumash. Deixa eu pegar aqui. O que? Traduzido do Rumash?
tradução dela? Estava aqui embaixo. Peraí. Então, nós temos aqui na nossa Torá, nós temos aqui o hebraico, e aqui a tradução de Onkelos, tá vendo que escrito aqui, ó, Onkelos, Aguer. Onkelos foi um convertido que traduziu a Torá para o aramaico. Quando ele fez a tradução, ele já fez a tradução já com o sentido, entendeu? Ele não traduz o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não, ele fala o alento criativo do Criador estava pairando sobre as águas. Entende? Então, essa é a ideia. O Onkelos ele já traduz no que é o correto, né? No sentido da coisa. Traduzir literalmente não é bom. Não deve ser traduzido literalmente, na verdade. Porque a tradução literal, ela leva ao erro. Porque as pessoas não sabem que o hebraico não é literal. Então, quando você traduz lá, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, opa, então o Espírito de Deus se concentra em um lugar, então ele estava em cima. Ou se ele está em cima, ele não está embaixo. Se ele está em cima e não está embaixo, ele não está em todos os lugares. Se ele não está em todos os lugares, ele não é onipresente. Ora, entende? Aí você vai, a pessoa cria uma coisa, uma ideia que é totalmente equivocada, totalmente errada, de acordo com o conceito judaico sobre o Criador. Pode falar, Garcia. eu conheço um amigo, conhecido meu, judeu. Quando ele vai rezar, a tradução dele é totalmente diferente. Agora eu estou entendendo como é que o senhor está falando aí agora. Ele traduz totalmente o que o Sidur não fala, entendeu? A tradução diferente do Sidur. Mas o hebraico lá é igual em todos. Exatamente. Agora eu entendo como você entende? O hebraico é o mesmo, porém, se eu for traduzir um trecho, eu traduzo de um jeito. Então, aconteceu até um fato que eu estava traduzindo ele Roteshuvá, do Rambam, direto do hebraico. Então, eu traduzi ele Roteshuvá do hebraico, direto. E aí eu peguei uma tradução de outro rabino e falei, não, já tem traduzido, não vou continuar traduzindo isso, não. Já para eu gastar meu tempo, o rabino já fez, deixa o dele tá melhor do que o meu. Entendeu? E quando eu fui comparar o meu com o dele, é diferente. É outro trecho, é outro texto. O sentido é igual. A tradução de palavras totalmente diferente. Então a pessoa tem que saber isso. Cada um tem um jeito de falar uma coisa. Eu tenho um jeito de contar a minha história, você vai ter um jeito de contar a mesma história. Compreende? Então é isso. Otávio? Sim. Tem uma dúvida minha aqui, que talvez eu possa me explicar, que na página 24, aqui, a Brahá da manhã, as Brahot, Raboka, que o homem, quando faz a Brahá, ele fala Shelo Asani Shah, que não me fizesse mulher, e a mulher, ela fala Shasá Shasani Kirtsono, né, que não fizesse conforme a tua vontade. Sim. E isso eu já ouvi um debate falando que houve um preconceito, de certa forma, né, que as mulheres falam, isso é um erro de quem traduziu, e que separa muito o homem da mulher aqui. O que o senhor acha dessas duas brahotas aqui? Quando eu não entendia direito o sentido das brahotas, eu também achava o cúmulo. Quando eu não entendia direito. Porém, quando a gente se esclarece sobre as coisas, nós entendemos quão grande é a sabedoria dos nossos sábios. Então, vejam só vocês. O judaísmo, em algum outro momento, ele é preconceituoso com a mulher ou ele defende a mulher em todos os seus aspectos? Digam vocês. Todas elas. A mulher é uma rainha. Todos os aspectos. Todas. Ela rota de casamento, ela rota de tudo. Sinil, tudo. Ele protege ou ele reprime? Ou ele trata a mulher de uma maneira degradativa? É evidente que o judaísmo defende a mulher. Então, por que, então, em uma brachá de manhã, o judaísmo seria diferente? Por quê? Não tem lógica isso, né? É evidente que a brachá ela tem que condizer com todo o restante. Se ela tem que condizer com todo o restante, então vejam só. O que os homens têm mais obrigação do que as mulheres? Fazer mandamentos, correto? Nós aprendemos que as mulheres, nós aprendemos no shiur do passado, que as mulheres, elas não transgrediram com o pecado do bezerro de ouro, portanto, elas têm menos obrigação de elevação. Os homens que transgrediram, então os homens têm que fazer mais coisas. Para o quê? Para compensar a transgressão do bezerro de ouro. Então os homens têm obrigação maiores, as mulheres não. Então, se o homem tem obrigação maior de cumprir a Torá, tem mais mandamentos para fazer, e tudo, ele podia agradecer. Obrigado a Hashem, porque você me deu as mitzvot. Mas se ele falasse que você me deu as mitzvot,
ele está sendo orgulhoso. Então, Hashem, obrigado que você não me fez mulher e me deu as mitzvot para eu cumprir. E a mulher, que não tem as mitzvot para cumprir, ela diz, obrigado, Hashem, porque você me fez assim. Compreende? É isso, o sentido da brachá. O homem agradece a Hashem porque ele não fez ele mulher, ele tem obrigado as mitzvot para seguir, e a mulher agradece a Hashem porque a Hashem a fez segundo a sua vontade. Ou seja, ou seja, a mulher foi feita segundo a vontade de Hashem. O homem não. Por isso que ele tem que fazer as mitzvot. Entenderam isso? Imagina. Vocês, quem estaria melhor? Agora imaginem vocês. Do contrário. Imaginem vocês do contrário. O homem dizendo obrigado, Hashem, porque você me fez segundo a sua vontade. E aí as mulheres têm que falar obrigado, Hashem, porque não me fez homem. Aí as mulheres vão falar, por que nós falamos, nós não fomos feitas homens? Isso é um preconceito contra as mulheres. Nós somos iguais aos homens, sim. Ou seja, não tem acordo nisso. Não tem acordo. As mulheres querem, de qualquer jeito, elas vão achar problema. Quem quer achar problema, acha pelo em ovo. Ou seja, a gente tem que entender o real sentido da coisa. Porque se a gente falasse pro homem, o homem reza, obrigado, Hashem, porque me fez a sua vontade, aí vai falar, não, o homem é preconceituoso. Agora que a gente coloca para a mulher, o homem é preconceituoso do mesmo jeito. Se for para achar problema, vai achar em todo lugar. Precisamos aprender o sentido real. Esse foi uma discussão que uma pessoa levantou, intitulando como rabina, e aí está arrebanhando mulheres e dizendo que esse assunto, essa página do C2, inclusive, está colocando o homem como machista. Para o senhor ver. E aí eu tive que discutir isso um dia com o pessoal da comunidade sobre isso. Falei, não tem nada a ver. Aí ela queria ser a rabina. Isso, uma rabina, uma mulher. Disse que os homens são machistas, que Deus é todos iguais. E essa brachá é diferente. Falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Aí a gente fala, tudo tem que ser dito. Não somos todos iguais. Não somos iguais. Infelizmente, isso é uma verdade, que não tem como argumentar isso. Então eu vou falar o seguinte, não, eu sou homem, eu quero ficar nidá, porque as mulheres têm esse direito e eu também quero ter o direito de fazer nidá. A Hashem fez todo mundo igual, por que eu não posso ficar nidá? Por que eu não posso ficar grávido? Hashem, você... Aí a pessoa fala, você não pode ficar grávido. Eu falo, você é um feminista, porque eu quero ficar grávido. Eu tenho o direito de ficar grávido. Entende a diferença? Então a gente tem que ter noção, as pessoas têm que ter noção que não somos todos iguais. Não somos. A Hashem não fez a humanidade igual, não fez. A Hashem fez o Kohen ali para fazer o serviço dele, o Levi para fazer o serviço dele, o rei para fazer o serviço dele, o juiz para fazer o serviço dele, o homem para fazer o serviço dele, a mulher para fazer o serviço dela, e assim sucessivamente. Uma pessoa que acha que a Hashem fez tudo igual, essa pessoa está por fora da casinha. Está fora da casinha. Tá bem? A Hashem colocou cada coisa no seu lugar, organizou tudo. Direitinho. Tá bem? Lembrem-se da lição que nós temos num Midrash do Sol e da Lua. Hashem fez 2 grandes luzeiros. Aí a Lua chegou e falou assim, Hashem, você fez os 2 luzeiros, não pode ser um maior que o outro. Aí a gente vai falar, não, então você vai ser o menor agora. Então as mulheres que querem agora ser grandes, porque elas acham que a luz do homem brilha mais, e na verdade não brilha mais, se não fosse, por trás de todo grande rabino, tem uma grande mulher. Você olha lá o Rishon Letzion. A esposa dele é uma Anak Batorá. Entendeu? Você vê o Rabi Meir, do Talmud, as opiniões da esposa dele, Beruriá, valiam mais do que a dele. Então, onde está o problema? Qual é o problema? Entende? Eu não entendo o problema, porque, na verdade, eu não vejo. Devorar, você vê Israel. A primeira grande ministra de Israel foi uma mulher. Entende? Então, onde está o preconceito? O preconceito está mais na quem quer achar problema. E quem quer achar problema, acha em qualquer lugar. Então, a gente não tem que se espelhar neles, nem apoiar muito nessas pessoas, não. Pode falar. Eu ainda vou continuar. Bendito seja tu, Eterno, que não me fizesse mulher, porque a mulher aqui, a gente chega do trabalho, a gente toma um banho, janta e vai assistir televisão. A mulher passa, engoma, limpa, dá um mingau à criança, arruma, faz suco, faz janta. Bendito seja tu, Eterno, que não me fizeste mulher.
Não, então, o problema é as pessoas que entendem, porque todo mundo está achando que os sabinos colocaram desse jeito, e os sabinos colocaram desse jeito, entenderam? A ideia, o que nós temos que ter em mente é outro, tá bem? Tá bem? Então, tem que saber isso. Os rabinos, eles não trataram a mulher com desrespeito nessa brachá, e as pessoas têm que buscar o sentido real das coisas, né? Então, primeiro, os nossos rabinos não iam fazer uma bobeira dessa, né? Prejudicar a mulher dessa maneira na tefilá da manhã, primeiras brachot. Não, jamais. Tem que ter o sentido da coisa, tá bom? Então, sim, uma brachá é importantíssima para ser feita, importantíssima para ser feita. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, pois bem, fica a lição de casa, né? Estudem o Sidur. Leiam o Sidur. Shabbat à tarde, não tem nada para fazer, pega o Sidur, vai folhear o Sidur, vai ler o Sidur, vai olhar o Sidur, vai ver como que é o Sidur, o que tem aqui, o que tem ali. Tem coisas maravilhosas no Sidur, maravilhosas no Sidur. Bem, tem que ler. Busca um tempo para ler, busca um tempo para ler a tradução das coisas, tradução de tefilot, tradução das tefilot, as tefilot de Shabbat, antes do Shema, as bênçãos de Shema, são lindas, maravilosas. Porque Avot é lindo, as bênçãos depois do Shabbat, lindas. Eu gosto demais do Anim Zemirot, demais. Anim Zemirot, tradução de Anim Zemirot. Entendem? Então é isso, as pessoas têm que saber aprender a usar. É um livro para ser lido. A pessoa, às vezes, está lá lendo 50 mil livros. Eu volto nesse ponto sempre, né? Porque esse é um ponto importante. A pessoa leu já 50 vezes o Zohar e nunca leu o Sidur. Entendeu? Aí ela não aprende nada do Zohar, aprende nada do Sidur e não sai do lugar da vida. A pessoa tem que saber isso. O que é importante? Sidur. Tá bem? Bem, meus amigos, vamos concluir o nosso shur. Acho que o shur de hoje foi muito bom. Nós devemos repetir mais shurim como estes. Falando sobre temas mais abertos e que às vezes a gente acha que é cotidiano e o cotidiano ele sempre fica esquecido. Às vezes a gente fala assim, isso é tão simples. Que a pessoa fala assim, poxa vida, eu devia explicar isso, ensinar isso. Devemos fazer isso mais vezes. Pode depois não? Rabi, você tem algum show informando sobre o horário das rezas? Pela manhã, pela tarde, à noite? Os limites dos horários? Você já tem um show sobre isso? Se eu não estou enganado, nós fizemos um shiur sobre o tempo, sobre o mês hebraico, sobre o mês judaico. Dá uma olhadinha nesse shiur, confirma comigo se tem. Se não tem nesse meu shiur, eu vou procurar saber se o Rav Alexander ele fez algum. Senão nós fazemos um shiur desse. Eu acho que nós precisamos fazer sim. Tá bem? Seria bom. Até que hora faz o Shema, né? Sim. Confirma nos nossos shurim de tefilá. Eu não lembro de tudo que a gente aprendeu. A gente aprendeu muita coisa. Já tem 6 meses estudando já. Baruch Hashem, 6 meses. Nem eu sabia que sabia tanta coisa assim para ensinar. Mas já estamos bastante tempo ensinando. Então, às vezes, tem bastante coisa aí porque já foi falado ou que precisa ser repassado. O Gades está explicando que o Rav Alexander falou. Vou dar uma olhada aí. Tá bem? Tem lá na lista de shurim nosso. Assista. Então, tá bom? Aí se ficar alguma dúvida, nós repassamos.